Queridos amigos, que alegria pela nossa querida TV A Caminho da Luz, esse projeto que para mim é um dos projetos mais importantes da TV A Caminho da Luz. Trata-se do estudo das obras de André Luiz. Estamos regravando, depois de 10 anos, o livro Nosso Lar. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Por que nós estamos regravando? Por 2 motivos que julgo ser importante. O primeiro, a tecnologia avançou, nós hoje podemos fazer uma montagem de uma condição melhor, de som, de imagem, para você. E em segundo, nós temos informações privilegiadas de Dr. Carlos Chagas, aonde vai favorecer alguns pontos que Emmanuel descreve no início do livro, que teve que haver algumas alterações para que não se identificasse o autor. Então nós vamos ver que algumas coisas foram modificadas. No final dessa obra, você vai ter todas as explicações do porquê. E quando houve alguma alteração, nós vamos estar falando, porque na época não podia saber quem era o autor, para não ter problema com os seus familiares. Por isso, agradecido da sua audiência, hoje vamos estudar o capítulo 34º. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Muito feliz por mais um dia estarmos juntos. Rogo aos bons espíritos ligados ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, para que nos envolvam em mais este estudo, em mais este programa. E eu também cumprimento carinhosamente a cada telespectador, a cada telespectadora que pega o seu tempo para estudar conosco. Alguns estudando Nosso Lar pela segunda vez conosco, estudaram o projeto antigo e estão estudando o projeto atual e definitivo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 34º, com os recém-chegados do umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. É interessante, eu já mencionei no capítulo anterior, essas matilhas de cães. Se você tiver alguma dificuldade, se tiver aqueles canais fechados, né, você vai encontrar no Discovery alguns programas inerentes àquela região fria do planeta, que é o Alasca. E você vai entender o que é uma matilha. É realmente como se fosse um condutor de cães, aonde no final alguém coloca ali algo para puxar. Pode ser mercadoria, pode ser banco para as próprias pessoas. E os cachorros, então, por um comando de voz, eles seguem puxando a matilha, são vários cães enfileirados, e eles então vão conduzindo pelo meio daquilo que nós chamamos que é a neve. É uma coisa muito bonita. Assim também, ele já explicou no capítulo anterior que não se usa nenhum outro tipo de veículo pelas condições de ter que passar de uma dimensão para outra, e isso traria muitas consequências de desconforto. Então essas matilhas, elas são as usuais porque elas são mais fáceis de ser coordenadas. Pronto, e havia visto de longe, agora eles estão chegando perto porque é hora de descarregar os doentes para o tratamento. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Vamos relembrar então que essas câmaras de retificação, elas não estavam dentro de Nosso Lar, elas estavam acopladas como se fosse um andar de baixo,
aonde lógico que tinha acesso para nosso lar, mas era um acesso vedado aos doentes, eles não poderiam entrar. Eles ficavam na câmara de retificação, que espiritualmente falando, é um ambiente muito similar ao nosso aqui da crosta, na zona umbralina. Eles não poderiam ainda ser atendidos em nosso lar. Eram espíritos de baixo teor mental, vibratorial. Então eles tinham que passar pelas câmaras. Depois nós vemos que agora é hora de levar os doentes para o interior das câmaras. E ali todos se movimentam, não é? A gente já viu a história de Narcisa, depois tem Salúcio, André Luiz também estava ali auxiliando, como outros membros que trabalham nessa região, para fazer com que eles pudessem ser atendidos o mais rápido possível, porque eles ainda não haviam se adentrado à Câmara. Poderia ter perturbações. Lembre-se que os cães eram para defender. Também ele menciona aquelas aves que eles chamam de ibis, que eram aves grandes que estão ali em volta cercando, não é, toda essa movimentação. Então nós começamos a perceber que tem que ser rápido a operação, até mesmo para que os próprios socorristas, que eles chamam de samaritanos, possam ir para o descanso. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou, espantada: "Tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus." Nós já vimos um caso semelhante a esse em capítulos anteriores, não é? O caso daquela que cometia aborto, que também pedia em nome de Deus, que também cooperava com a igreja, que também cooperava com os sacerdotes, porque Deus vai me ajudar, pelo amor de Deus, me ajude. Então vamos nos adentrando a esses casos, porque me faz lembrar aquela frase de Jesus: nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aos poucos nós vamos compreendendo o Evangelho, trazendo para dentro de nós de maneira mais simples, mais humilde, para a nossa compreensão. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo. Continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Então aqui agora ele está enaltecendo a Deus pelo auxílio, porque ela mesmo se denomina viver numa zona purgatorial de muito sofrimento. E ela menciona que o sofrimento é tão intenso que os malditos demônios atormentavam ali o tempo todo. E que ela então estava muito feliz naquele momento, porque os anjos do Senhor estavam socorrendo ela. Então ela está emocionada por conta disso. Vamos acompanhar a leitura para nós ir vendo quem são essas figurinhas carimbadas que tanto fala de Deus, que tanto fala de Jesus, mas que nunca fez nada por merecer ajuda. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez, obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: "Vem assim, de tão longe?" Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou
a explicar-se. Então nós vemos aqui, ele fez uma pergunta, depois ele mesmo ficou preocupado, porque a mãe de Lísia sabia que André Luiz era um cientista. E como cientista, ele pegou o hábito de se adentrar às coisas para conhecer de maneira mais profunda. E ele era assim também com referência aos problemas das pessoas. Como ela mencionou ali alguns fatos que para ele era interessante, o inferno, aonde que é o inferno? Ele estava numa zona de sofrimento, que essa zona é a zona purgatorial. Aonde fica isso? Será que fica muito longe? E ele começa a questionar aquela senhora. Mas ele já começa a ficar preocupado porque ele não tem esse dever de tentar encontrar as soluções para o problema das pessoas. Mas, de qualquer forma, já havia lançado a pergunta e a senhora vai começar a responder. E também havia uma grande diferença entre você perguntar para uma Dona Laura, para um Lísias, para personagens que pudesse dar algo de contributo. Essa nossa irmã, ela vinha de regiões tristes, passou por grandes provações geradas por ela mesma, conforme a sua descrição no discorrer deste livro, deste capítulo em especial, e aí nós vamos ver que não era tudo que André Luiz podia perguntar. Então nós percebemos que ele não ouviu o conselho que Dona Laura deu para ele, o que era natural, ainda estava muito apegado aos costumes que ele havia aqui na terra. E agora nós vamos dar continuidade na leitura para vermos o caminho que este diálogo tomará. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente, como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdia a esperança de ser libertada de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Aqui nós vemos que naquela época as igrejas, principalmente aqui no Brasil, e eu quando era criança, hoje eu tenho 59 anos, para aqueles mais novos puderem entender como a coisa funcionava. Quando eu era criança, eu cheguei a participar de maneira muito frequente à Igreja Católica, fui coroinha, ajudava nas missas, fui presidente da Mocidade Católica. Então tive uma participação muito grande dentro da igreja quando jovem. Aos 15 anos fui coroado como primeiro-ministro da Eucaristia do Brasil, mais jovem, quando a igreja estava tendo uma abertura, foi em Itaici. Então nós percebemos que naquela época os padres eles faziam homilia, que é o comentário do Evangelho, de costas para o povo, olhando para o altar, o crucifixo de Jesus. Imagine, nós estamos remontando uma época muito antes, onde as igrejas colocavam para aquelas pessoas afortunadas que a verdadeira caridade é o dinheiro que elas doavam para a igreja. Quanto mais elas doavam, mais elas iriam receber de Deus os benefícios. Aqui o que nós estamos vendo hoje de uma ala da igreja evangélica, porque não são todas assim, mas de aquela ala da prosperidade, faz a mesma coisa que a igreja católica sempre fez. Vendeu o céu, a indulgência, sempre fez isso. Não é uma coisa nova que nós estamos vendo na atualidade, só mudou de mãos. Então nós percebemos que aos olhos daquela mulher,
ela era a pessoa mais caridosa, porque a igreja dizia, contribua com tanto, e eu contribuo, porque eu quero ganhar minha parte no céu. E de repente, quando ela desencarna, quando ela perde o corpo físico, ela se vê ladeada por monstros infernais, é a descrição dela, que foram exatamente, vocês vão entender daqui a pouco, por quem eram aqueles espíritos. É os mesmos espíritos que ela mandou maltratar. Então nós percebemos que nós temos uma visão interessante. A gente fala assim, a pessoa é boa. O que é a visão de ser bom para nós? Existe o bom, que é aquele que vive o evangelho no seu dia a dia, fazendo a caridade e tentando vivenciar os ensinamentos de Jesus, e existe aqueles que fazem aparência de bons. Quando chega no mundo espiritual, as pessoas vão ser reconhecidas por aquilo que efetivamente elas são. E essa senhora começa a se ver em pavor, porque de repente ela começa a ver que tudo que havia sido prometido a ela, nada havia se cumprido, e ela estava em pleno sofrimento. Mas na cabeça dela, ela traz, do mesmo modo daquela irmã que cometeu o aborto, ambas, por orientação da igreja na época, a ideia de que elas iriam ser recebidas em triunfo por Deus. Veja a gravidade daquilo que se promete às pessoas em que nós não temos capacidade de cumprir. E não é apenas na Igreja Católica ou na Igreja Reformada, no caso a protestante, isso também nós vemos presente no Centro Espírita, isso nós vemos presente também no Espiritismo. Até antes da pandemia, nós estávamos muito voltados, não no quesito assim, olha, dê dinheiro que você vai receber isto, não, mas nós estamos percebendo a abertura que fomos dando nesses últimos anos, principalmente depois da morte de Chico Xavier, ao materialismo, a ideia dos eventos pagos, a ideia dos eventos em hotéis, a ideia do luxo. Então não estamos aqui eximindo também a participação do Espiritismo e nos colocando numa posição de superioridade, porque tem muitos padres e muitas igrejas que honram o título de ser católicos. Tem muitos pastores que honram o título de ser pastores. Não podemos generalizar, como infelizmente existem muitos espíritas que vivem do espiritismo, vivem da mediunidade, vivem de uma creche espírita, vivem de um lar de idosos. É a realidade que nós vemos no dia a dia. Interessante, né, que isso que você comenta, que a gente estava esperando o seu comentário sobre isso, vem a última frase e é muito interessante. Na visão dela, por que ela estava certa? Porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Então nós vemos seminários pagos e ninguém se sabe para onde vai esses recursos, porque se entra muitos recursos. Então nós começamos realmente a ficar preocupados com tudo isso. Então a pandemia, que para muitos é um inferno, para muitos é algo ruim, não. A pandemia veio trazer para todos nós uma reflexão do que é a vida. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Então aqui nós vemos uma coisa interessante, não é? André Luiz era curioso, né? Se a gente fosse aqui definir, a gente falava assim, é que a dona Fifi, né? Que é a pessoa que quer saber de tudo, quer estar ao par de tudo, né? Mas isso, lógico, a gente entende que faz parte da questão de um cientista que quer investigar as coisas, não é? Então ele acha aquelas observações muito interessantes, mas ele queria saber um pouco mais profundamente sobre a história. Então ele pergunta, a senhora nunca procurou saber as razões do porquê de tudo isso, porquê do seu sofrimento nessas paragens que você ficou durante um determinado tempo? Não foi te prometido o céu? Você não contribuiu corretamente perante a sua religião, que você era tão devota, como ela mesmo cita num determinado momento, que ela era muito devota, participava de tudo, das festas,
das reuniões, das comemorações da igreja, né? Vamos ver agora o que ela tem a dizer para todos nós. Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco, para escarnecimento geral. Outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então aqui nós já vemos que ela foi uma fazendeira, provavelmente o seu marido ou seu pai deixou a fazenda e era ela quem administrava, e aqui nós vemos como ela era boa. Então era de vez em quando morriam no tronco, de vez em quando ela vendia a mãe e deixava os filhos, de vez em quando ela pedia para que os capatazes fossem um pouco mais ávidos na perseguição àqueles escravos que se rebelassem. Então, aos olhos dela, ela era uma pessoa boa, passado pelo crivo da própria religião. Então, de quando em quando ia o padre fazia comunhão, depois dava hóstia, depois ela ia para o confessionário e, naturalmente, ele não saía de lá sem um pouco de dinheiro. Então, aos olhos do padre, ter uma fazendeira na sua carteira de mensalidade era algo muito importante. Se ele falasse, olha, talvez você está excedendo com os escravos, olha, vamos procurar ser mais humana, ela poderia deixar de contribuir, aquilo seria um grande problema, já que muitas religiões visavam apenas e tão somente a riqueza material. Então eu vejo que aos olhos dela, passado pela religião, passado pelo sacerdote, orientado pela autoridade eclesiástica daquela época, ela imaginava que ela estava fazendo a sua parte, que ela era uma pessoa muito boa, e depois que ela se confessava, ela conseguia dormir perfeitamente porque ela fez a parte dela e estava perdoada por Deus. Então aqui nós já vemos que não é bem assim que funciona, e que religioso e religião alguma absolve a pessoa. O que absolve são as atitudes da pessoa conizente com o Evangelho e com os ensinos de Jesus. Aqui, André, tem um ponto que me chamou muito a atenção, que ela, sabendo o que é certo, o que é errado, ela diz, sentia morder-me a consciência. Ou seja, ela sabia que ela estava exagerando, ela sabia que ela estava maltratando, ela sabia que ela estava fazendo o equívoco. Veja a grande culpa das religiões ao longo de séculos. Mas confessava-me todos os meses. Então, todo mês ela confessava. Quando o padre Amâncio visitava a fazenda. Veja, eles não precisavam nem ir na igreja. Nós lembramos, e todos que passam a conhecer alguma fazenda, sabem que antigamente um dos costumes das fazendas era ter uma pequena capela. O padre ia e rezava uma missa para ela, lógico, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, valia a pena o padre ir uma vez por mês.
E depois da comunhão, ainda recebia a comunhão, que é o corpo do Cristo, que é uma partícula do corpo do Cristo. E estava livre dessas faltas vienais, ou seja, Deus lhe perdoou. Ela estava com a consciência tranquila, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula. Quem somos nós, como seres humanos, para absorver alguém? Primeiro, que o Espiritismo traz para todos nós um mundo de provas e de expiações. Segundo, é que todos nós estamos aprendendo uma coisa interessante. A reencarnação é que vai facultar tudo isso para nós. Essa mulher só não encontrou um campo infernal quando chegou no mundo espiritual. Ela vai ter novas existências e com certeza vão ser existências coroadas de muito sofrimento. Tem pessoas que dizem assim, mas por que eu sofro tanto? Pode ter certeza, porque as suas atitudes não foram boas em outra existência, porque senão você não estava nessa condição. Então agora a gente começa a ligar esse grande quebra-cabeça da vida e a entender os males que as religiões cometeram e ainda continuam a cometer quando não é vivido o Evangelho na sua expressão máxima do amor. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé, autoritariamente falou, irritada. Agora ela vai demonstrar quem ela é. Eu gosto muito de fazer comparações dentro da mesma obra, não é? O homem velho, basta você pisar no calo, a pessoa já demonstra quem é. Aqui estamos diante daquela mesma história daquela mulher que cometeu o aborto, que André Luiz também foi conversar com a mulher e também achava que a mulher devia ser atendida porque a mulher era uma pessoa boa. E aí mostraram para André Luiz que a mulher era perturbada. E agora então, ela está conversando mansa com ele, porque ele está perguntando coisas que lhe agrada. Agora ele já começa a tocar num assunto perigoso. Olha, mas os nossos irmãos escravos são os nossos irmãos, nós precisamos respeitar. E agora então ela vai declinar de uma maneira mais veemente o pensamento que ela tem, que é o pensamento que ela adquiriu por essa fortaleza que ela se sente diante dos ensinos das igrejas, ou da igreja pela qual ela participava. Vamos acompanhar? Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas, quem haveria de plantar a terra, senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo, vendo esses criminosos em liberdade? Certo
eles desejariam escravizar-nos, por sua vez, e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Então nós vemos aqui a importância da palavra. Eu, quando faço um curso dentro da Casa Espírita para os trabalhadores que estão se preparando para a oratória, uma das coisas que nós enfatizamos é a questão da palavra. A palavra ela tem um peso muito forte. Não vamos aqui tirar a responsabilidade dessa mulher, em hipótese alguma. Vamos aqui colocar com ênfase de que ela, de uma certa forma, acreditando que a igreja salva, que o padre, no caso dela, é o enviado de Deus. E se ele está afirmando que os africanos, os negros, são os filhos de Satã, logicamente isso deu a ela mais força para que ela pudesse continuar dentro daquela perversidade que era uma característica dela. Porque ela mesmo disse que ela era muito disciplinada, ela punia eles com muita veemência. E, logicamente, ela tinha o apoio desse padre que, de uma certa forma, instigava ela a ser dessa maneira. E ela acreditava, porque o padre dizia que nós temos que combater Satã. E nós temos que tratar os negros como escravos mesmo, punindo-o todas as vezes que ele merecesse. Ela também faz uma menção de que dentro das próprias paróquias da época havia também os negros, que faziam a função de escravos para os padres. Então nós vemos que era algo assim terrível. Foi uma fase da humanidade das mais tristes que nós tivemos. Então nós percebemos que essa colocação é muito forte para todos nós, mas ao mesmo tempo é história. Nós não estamos aqui para combater a Igreja Católica, para denegrir a Igreja Católica, não. Mesmo porque, com certeza, nós também já tivemos, em algum momento, à frente da Igreja Católica. Nós também hoje somos sabedores que poderíamos ter sido aquele padre. Então nós não estamos aqui com a ideia de denegrir nada. Estamos aqui com a ideia de resgatar a história da humanidade e tem coisas que não se apagam. Tudo que nós fizemos está gravado na história da humanidade. O que nós precisamos é aprender com a história, é ver os erros que nós já cometemos e tentarmos corrigi-lo em nosso dia a dia. Então nós vemos, por exemplo, orientação de pessoas mal preparadas dentro de uma casa espírita, por exemplo, quando uma mulher vem para um atendimento fraterno e coloca, por exemplo, a sua situação de que ela está apanhando do marido. E eu já vi orientação dentro de uma casa espírita dizendo, olha, você tem que suportar isso com paciência, porque se você não suportar, você vai reencarnar com ele de novo e vai ser muito pior. Mas que conversa que é essa? Então Deus nos criou para o sofrimento? Não. Deus nos criou para buscarmos a felicidade pelo esforço, pela dedicação. Não existe nenhuma reencarnação programada para apanhar. Não existe isso. Nós, muitas vezes, sabemos que um processo reencarnatório vai ser coroado de sofrimento.
Mas nós podemos mudar essa trajetória pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Então nós temos que tomar muito cuidado ao dar os nossos pareceres pessoais, mas como estamos dentro de um centro espírita, fica como se fosse uma orientação espiritual. Só um ponto que me chamou a atenção nessa própria leitura que nós fizemos há pouco. Duas coisas, na verdade. Uma é nós vermos que a abolição aconteceu em 1888. De 1888, muitos de nós só tivemos nesse espaço de tempo 1, 2 encarnações no máximo. Por isso que ainda trazemos um sentido muito racista. O mundo ainda é racista. O mundo, não vou falar tudo, mas a gente vai para a Europa, ainda vê isto. No Brasil, flagelado, encoberto, mas nós vemos, ainda encontra. E segundo ponto que me chama a atenção, muito provavelmente esse padre e essa senhora, numa encarnação futura, virão num corpo negro não aceitando a sua cor de pele. Eu conheço muitos negros que se olham e não se aceitam. Tem revolta pela cor da pele que possuem. Não são todos, evidentemente, mas eles não se aceitam. Olha, e eles com eles mesmos questionam, Senhor, por que disto? E aqui nós vemos. Então, somente a reencarnação para nos mostrar este sentimento que a pessoa traz, vai em psicólogo, vai em psiquiatra, faz tratamento, faz terapia, toma todo tipo de remédio. O problema não está no psicológico de outro. O problema está nas informações que ela alimentou como essa senhora. Essa senhora não vai deixar de pensar como pensou só porque morreu. Ela vai continuar ainda por alguns séculos pensando como pensava. Nenhum espírito muda só porque morreu. Então nós vemos a reencarnação trazendo isso à baila no estudo de hoje. Então encerramos essa parte mostrando que o confessionário de ontem, para os espíritas hoje, é o atendimento fraterno. E as casas espíritas precisam preparar os membros que vão participar para não saírem falando tantas bobagens, porque eu não tenho direito de exprimir o meu pensamento. Eu tenho que exprimir o pensamento dos espíritos. Se a pessoa não estiver preparada, ela não pode estar nessa condição, porque é um grande erro e um grande equívoco. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Aqui uma coisa interessante também, 2 pontos importantes. 1888, que ela desencarnou. Essa obra é de 1944. Então aqui a gente já tem uma ideia do tempo que ela sofreu. E uma coisa que ela chama a atenção, que ela tinha tanta confiança na igreja, que ela diz assim, olha, eu tenho uma ideia que os meus sobrinhos esqueceram de pagar as missas. E olha que eu deixei isso em testamento. Olha o que acontecia naquela época. As igrejas pediam para as pessoas doarem os seus bens ou mesmo deixar grandes vultos dentro da herança para satisfazer as igrejas, porque senão ele iria sofrer lá do outro lado. Olha como era coisa grave que se usava para com que as pessoas pudessem contribuir. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me, bondosa, André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco.
Então aqui nós vemos Narcisa de maneira mais incisiva. O que você pensa que você está fazendo, André Luiz? Você acha mesmo que com essa conversinha tua, você vai conseguir demover uma ideia fixa de uma pessoa que está há séculos e séculos enraigada nesse processo do orgulho, do egoísmo, da vaidade? Não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é receber esses irmãos em perturbação e ajudá-los. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha. Sem coragem, de a elas responder. Então nós vemos aqui que André Luiz fica envergonhado, porque ele é chamado a atenção de uma maneira veemente, e tinha que ser, porque ele não está ali na condição de um psicólogo, de um médico, ele está ali na condição de um ajudante braçal, para ajudar aquelas pessoas a entrar. Vamos acompanhar a leitura. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Então, lógico, a mulher ficou ali diante daquele chamar a atenção de André Luiz na frente da velhota. A velhota, então, perguntou, né, de uma forma assim melindrada: será que é eu que estou louca? Será que eu não estou bem? Será que eu preciso de tratamentos especiais? Ela diz: não, a senhora está cansada e nós precisamos fazer com que a senhora descanse, porque a verdade ela é trazida de forma homeopática, ela é trazida de forma operante, ela não pode ser uma coisa de transformação pela palavra, ela tem que se transformar pelo coração. Na cabeça dela e no coração dela, o negro é escravo, ponto. Ninguém vai mudar a ideia dela naquele momento. Isso vai ser um trabalho que vai ser feito ao longo do tempo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido. Torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares, sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então nós vemos aqui realmente a psicologia que nós temos que ter, né? É interessante, eu sempre comento isso, você, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, já percebeu que nós não servimos nem para visitar doentes? Às vezes a pessoa está com aquela afeição toda doente, aquela afeição horrível, nós chegamos perto, em vez de encorajarmos a pessoa, a gente diz assim: nossa, fulano, nossa, Beltrano, você está com uma imagem tão ruim, uma aparência tão desagradável. É lógico que o quadro clínico emocional da pessoa vai piorar. Alguém tem dúvida sobre isso? O que nos falta é sensibilidade. Quando você se aproximar de um doente, por exemplo, por mais que ele não esteja com uma boa aparência, você vai dizendo: olha, já estou te vendo melhor, você já está se recuperando, em breve você vai estar boazinha, olha, continue com o pensamento positivo. Você já começa a ver um sorriso na pessoa, você já começa a ver a pessoa te perguntar: mas você acha que eu melhorei um pouco? Sim, você melhorou um pouco. Então nós percebemos dessa história
que todos que têm uma ideia fixa de um assunto determinado, é uma bobagem você entrar em discussão, porque a pessoa não vai mudar. O sofrimento vai mostrar a essa mulher, ao longo de anos e anos e anos sucessivos, que vai chegar uma hora e vai falar, alguma coisa está errado. Pega um pouco, se eu confiei na igreja, se eu paguei as missas, se eu contribuí com vastas quantias, e estou nesse sofrimento há tanto tempo, alguma coisa está errada. Explique-me o que está acontecendo. E aí sim, ela vai abrir uma porta para um novo entendimento. Mas isso é ela que vai ter que chegar a essa conclusão. E o remédio vai ser dado de forma homeopática. E ela vai começando a conjecturar tudo isso e a perceber os enganos que ela também cometeu. Então é importante nós analisarmos essa questão. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando mais um vídeo do estudo do livro Nosso Lar. Te agradeço a audiência, te convido a conhecer os vídeos anteriores e a ficar firme aqui conosco acompanhando os vídeos ainda que teremos em torno deste livro. Aqui no canal da TV A Caminho da Luz eu te peço a sua ajuda, começando por deixar o seu like, o seu joinha. Se te ajudou, se te esclareceu, se você sente afinidade do modo que eu e o nosso querido Sérgio explica, compartilhe. Divulgue nas suas redes sociais, divulgue nos seus bate-papos, divulgue no centro espírita que você frequenta. A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo, segundo Emmanuel, é a sua divulgação, a sua propagação. E aqui no canal você também pode colaborar, seja no chat, que você está vendo essa cifra, ou seja no Seja Membro, são formas que você tem de colaborar com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Aqui na descrição do vídeo tem o meu Facebook, o meu Instagram e o do nosso querido Sérgio. Ali você pode ver semanalmente as fotos, as atividades que o CEPAC tem aqui na cidade de Itapira. E a sua colaboração ela é fundamental para que continuemos levando um pouquinho de alívio material a muitas pessoas que batem na porta da casa. Quer entrar em contato conosco para alguma dúvida? O WhatsApp é 19 997 782794 e te convido também a conhecer o meu site andreluizvilar.com. Lá você vai encontrar meus textos, a agenda de palestras, vai ser uma alegria receber a sua visita. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse capítulo desse projeto que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante para a nossa página, e também não esqueça de ver os capítulos anteriores se você ainda não assistiu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.